César, no clássico Vasco e Flamengo, teve a estreia do Lloyd e do Garré. A gente teve pouco tempo para falar sobre os dois ontem, que a gente falou muito do jogo. Mas eu queria que você usasse esse espaço hoje para falar o que você achou desses dois jogadores. O angolano teve 17 tentativas de passe no jogo, já o Garré acumulou apenas 7 passes na partida. O Lloyd, ele entrou com uma disposição ali, fez até um passe de letra. E o Nuno acabou não entrando, né? Eu queria que você primeiro falasse desses dois jogadores. E por que você acha que o Nuno não entrou? O Garré e o Lloyd, primeiro. Olha, Fernanda, o Lloyd, primeiramente, ele foi o que mais jogou, né? Ele jogou cerca de 30 minutos, tá aí nas fotos aí. O Nuno é o do meio, o Garré é o da direita e o Lloyd é o da esquerda. Eu me surpreendi, tá? Eu acho que o Carille, ele foi mal nas substituições. Eu acho que ele demorou bastante a mexer. E o primeiro jogador que ele colocou foi um atleta que chegou depois. O Lloyd só teve a sexta-feira para treinar com o elenco do Vasco da Gama. Tudo bem que o jogo precisava de uma velocidade. Ele é um jogador que é mais veloz do que essas duas outras opções. Mas assim, na minha visão, ele foi colocado do lado esquerdo, que nem é o lado principal dele, o lado que ele mais joga, que ele mais jogou e na análise do Vasco da Gama era do lado direito. Ele é um jogador que entra mal? Ele não entra mal. Ele entra tentando, ele entra até tentando partir pra cima, fez uma jogada ali que tentou um cruzamento de letra e tudo mais, com ousadia, que é até uma brincadeira que ele fez, mas não dá pra cobrar do Lloyd alguma coisa, até porque, repito, ele não tem entrosamento com esses jogadores, ele tava jogando pela primeira vez contra uma grande equipe que é o Flamengo. Então, na minha visão, é muito mais erro do Fábio Carille de ter colocado o Lloyd primeiro sem ter feito praticamente nenhum treinamento com o Vasco da Gama e ter colocado ele do lado esquerdo, do que de fato eu culpar o Lloyd. Eu acho que ele deveria ter entrado com o Nuno Moreira, porque as pessoas não viram, mas o Carille morreu com 4 substituições, ele tinha mais uma para se fazer. E quando você tá perdendo de 1-0 com a situação de você ter a vantagem do empate pro seu adversário no segundo jogo, cara, tinha que ter colocado o reforço. O cara chega de Portugal sendo o melhor jogador do mês de janeiro da Liga Portuguesa, tendo uma oportunidade para poder, ele bate bem de fora da área, era o reforço mais badalado e mais caro que o Vasco teve e ele não entrou na partida. E fisicamente bem, que treinava. Exato, então assim, e que treinou com o Vasco durante a semana inteira. Eu não consegui entender o Carille, ele coloca o Garré também, que o Garré me parece muito mais um meia armador pela ponta direita do que um ponta de fato que vai partir para cima, que vai fazer jogada de profundidade. Não dá para avaliar tanto. Eu espero que amanhã contra o Nova Iguaçu, por exemplo, ele utilize os 3 jogadores, não como titulares, mas assim, que os 3 jogadores possam ter minutagem, que os 3 jogadores possam se adaptar. O Carille até fala na coletiva que, por conta do clima, mas foi até o que eu citei aqui ontem. Qual é o sentido dele colocar um jogador que veio da Rússia e não colocar um jogador que veio de Portugal? Porque por clima por clima, a Rússia é muito mais fria do que Portugal. Então, assim, eu realmente achei que o Carille foi muito mal nas substituições no segundo tempo e não aproveitou os reforços que o Vasco teve, correu para inscrever da melhor forma possível. Você acha que ainda dá pro Vasco passar para essa... Acho muito difícil, final? Fernanda. Sério, Acho Pedrosa? muito difícil, porque principalmente o Vasco na quarta-feira tem um jogo importantíssimo contra o Nova Iguaçu. Verdade. Um Famoso jogo amanhã. decisivo e eu considero, na minha humilde visão, mais importante até do que o Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca é uma competição que não tem premiação. O Vasco da Gama não vai ganhar nenhum centavo com o Campeonato Carioca. Lógico que passar do Flamengo seria um baita de um presente para a torcida vascaína, que estava precisando lavar um pouco essa alma, mas a Copa do Brasil pro Vasco ela é mais importante do que o Campeonato Carioca, por questão financeira, por questão até de ser uma competição que tem mais prestígio. Então, o jogo contra o Nova Iguaçu na quarta-feira, já que se perdeu o jogo de sábado, ele acaba sendo mais importante do que o próximo jogo contra o Flamengo. E o grande problema na minha visão, Fernanda, não é só o Vasco fazer 2 gols, porque, para explicar pra galera, o Flamengo tem a vantagem do empate. Então, assim, mesmo que o Vasco vença o Flamengo por uma diferença de 1 gol no próximo sábado, quem se classifica é o Flamengo. O Vasco teria que vencer o Flamengo com uma diferença de 2 gols, então isso torna toda essa missão mais difícil. O mando de jogo é do Flamengo, vai jogar no Maracanã, obviamente pelo resultado você vai ter uma maioria da torcida do Flamengo por lá, e o Vasco da Gama ainda tem a semana cheia, digamos assim, com jogos. O Flamengo não, o Flamengo tem a semana vazia para justamente treinar com tranquilidade. Então assim, tudo indica que o Flamengo vai se classificar tranquilamente. Claro que se acontecer um milagre, alguma coisa muito fora da curva, o futebol é imponderável, o Vasco pode se classificar. Mas eu acho muito difícil, por tudo isso que eu falei, pelo Vasco ter uma decisão no meio da semana, pelo Vasco não ter a semana vazia para poder fazer seus treinamentos. O Flamengo sim, tem a vantagem do empate. E a grande questão hoje, o Vasco, além de ter que fazer 2 gols no Flamengo, ou vencer por uma diferença de 2 gols, você não conseguir tomar gol. É muito difícil que o Flamengo não faça gol no Vasco no próximo sábado. Então, assim, teria que ser um jogo de uma superação imensa para que o Flamengo perdesse essa classificação para a final. A gente fez uma análise muito bem feita ontem desse Vasco-Flamengo, mas eu queria que você fosse até o telão ali, claro, Pedrosa, para a gente olhar e relembrar, e você falar muito sobre 2 jogadas positivas, vamos dizer assim, a jogada, um destaque do Carnaval, o confete no Vasco-Flamengo, Vamos nessa. Pelo lado do Flamengo e pelo lado do Vasco. Obviamente que o lado do Flamengo vai ser o gol do Bruno Henrique, né? Eu queria que você analisasse aí,
friamente essa jogada. Eu falei ontem que muita gente falou, um gol sem querer. Não existe, Não gente. foi, Esse não gol foi. Não tem Se a como gente ser for querer, sem perceber, querer. uma das grandes mudanças que o Felipe Luiz fez no segundo tempo foi justamente essa troca do Plata com o Luiz Araújo. O Luiz Araújo, ele começa o jogo na esquerda e o Plata começa o jogo na direita. No segundo tempo, já desde o início, o Plata tá na esquerda. Por quê? Na minha visão, o Plata é um jogador que ele recebe a bola de costas com muita mais tranquilidade e facilidade do que o próprio Luiz Araújo. O Plata tem essa facilidade até por ter um corpo maior também. Então, naquela jogada do gol do Bruno Henrique, a gente pode voltar do início, pra gente poder ver melhor, quem avança com a bola aqui é o zagueiro do Flamengo, que é uma coisa que o Felipe Luiz pede bastante. E quem tá entre linhas é justamente o Plata. Quem erra nessa jogada, no caso do Vasco, é o Hugo Moura, que vai marcar o Léo Pereira. E o Hugo Moura tinha que estar marcando o Plata, para você não poder não dar espaço entre linhas. Então, quando o Plata recebe essa bola, voltando um pouquinho aí esses melhores momentos, quando o Plata recebe essa bola, ele tá sem marcação. E o Bruno Henrique, que é um cara muito inteligente também, ele recebe sem marcação. Congelar, é boa. Pode voltar um pouquinho. Pode voltar um pouquinho mais. Pode voltar, volta. Aí, avança. Avança, aí. O Hugo era pra estar aqui. E quem tinha que estar dando a cobertura do Jair em cima do Bruno Henrique com o Lucas Freitas para que ele não ficasse no mano a mano era justamente o Jair. Mas não, quando o Hugo pula a casinha aqui para poder vir marcar o Léo Pereira, o Plata tá sozinho entre linhas. Olha como ele olha. A cabeça do Plata tá virada já, vendo o Bruno Henrique e o Bruno Henrique pedindo. Agora pode soltar que a gente vai ver a movimentação natural. Pediu, conseguiu receber e bateu, e aí, obviamente. E aí a qualidade muito do mais a jogador qualidade, também, muito né, mais a Pedro? qualidade. Eu Nesse não consigo encarar, Fernanda, como sorte, entendeu? Eu acho que é muito mais o mérito dos jogadores que se conhecem, obviamente a qualidade individual do Bruno Henrique, que conseguiu virar e bater essa bola aí no ângulo do Léo Jardim. E a outra agora jogada. É do Ryan, né, ô Pedrosa, do Vasco? Exato, Fernanda. Eu acho que assim, apesar do Vasco ter perdido, essa jogada é uma jogada que o Vasco não pôde ter a oportunidade de fazer em todo o Campeonato Carioca, porque o Vasco não tinha pontas. O Vasco não tinha jogadores de velocidade. O Ryan chega no final do Campeonato Carioca e ele já consegue encarar essa vaga de titular, porque o Vasco não tinha ninguém da posição. Então, se a gente voltar do início, essa jogada, exatamente aí, pode parar ali, pode voltar. Pode voltar um pouquinho mais? Pode voltar? Isso, aí. Essa bola é uma bola longa, que o próprio Ryan raspa e deixa no pé do Felipe Coutinho. Olha como ele é diferenciado. Olha a qualidade do Felipe Coutinho, que mesmo não estando no seu melhor momento, mesmo não sendo aquele Felipe Coutinho que a gente sempre esperou, 1, 2, 3, 4, 5 jogadores em volta do Felipe Coutinho. Ele carrega a bola, pode soltar, e dá a bola no Ryan, atrás do Léo Pereira. Então, quando ele consegue receber essa bola, todos os jogadores estão perdidos no lance porque o Felipe Coutinho consegue essa assistência. E aí é muito mais mérito também do Léo Ortiz, que consegue tirar em cima da linha, do que um demérito do Ryan. Você acha que ele tinha outra opção, Ryan? Não tinha, não tem como, Fernanda. Eu também acho que não. Não tem como. A velocidade da jogada, a gente tá vendo no devagarzinho, né? Exato. Aquela coisa pouquinho. Mas ele realmente, a bola sobra, né? Exato. E ele tem que finalizar tudo muito rápido. Porque ele é um jogador de progressão, de velocidade. Ele bate com a direita, o Rossi defende. Ok. Quando a bola volta pra ele, o Rossi tá perdido. Perfeito. O Rossi tá perdido no lance. E o Gerson tá tentando sair aqui pra poder marcar o Ryan. Ele bateu, inclusive, colocado. Se ele tivesse perdido o gol, se ele tivesse chutado pra fora, se ele tivesse em algum momento finalizado errado, a gente poderia até falar, pode até abrir um pouco mais pra gente ver se tinha algum companheiro em melhor posição. Pode abrir. E não. Se ele tenta tocar no Verratti, o Pulgar tira. Verdade. O Felipe Coutinho, ele tá fora do campo. O Felipe Coutinho poderia estar aqui. Que aí ele daria uma opção pro Ryan. Só que ele vem correndo em disparada. Então o que o Ryan faz? Finaliza, colocado, tirando do goleiro. E aí é muito mais mérito. Olha o Wesley onde tá pra tentar tirar essa bola. É muito mais mérito do Léo Ortiz, que fez essa leitura de jogada e conseguiu tirar. Agora, se puder voltar um pouquinho, eu não tinha reparado, né? Eu sou muito fã desse camisa 9 antigo, que no caso a gente tem o Verratti no Vasco. Olha a hora que ele descola dos seus dois marcadores e ele já tá mostrando pro menino. Me dá. Pode voltar um pouquinho mais? É porque ele vem aqui, já apontando. Que ele pede, né? Ele já vem pedindo, e aí quando ele vem igual um tanque correndo, ele dá uma paradinha e ele deixa os dois marcadores, ele descola da marcação. Pode soltar. Repara no Verratti, 99. Ele já descolou. Agora ele já volta. Queria dar uma opção. Exatamente. Ele já retorna. E ele fica bravo, como um bom camisa 9, Tem que reclamar, não tem jeito, mas assim, o Ryan, coitado, não tem como você tá vendo que o goleiro tá vendido. Ele fez o certo. Foi um azar, cara. Foi o gol do Léo Ortiz, né, gente? Foi de fato. É o que, ô Big Boys? O que tem, hein?
A mancada do jogo, Pedro. A mancada do jogo? Tem mancada. Já até imagino qual seja. Cadê? O que é? Esse aí é fácil de analisar. O chute do Luiz Araújo. Exato. Pode voltar. Bateu lá na Vila do Chaves. Já viu quando acontece isso? E, cara, isso? é incrível, né? Porque o Luiz Araújo é um jogador que vem fazendo uma temporada sensacional. Calma aí. Erro do João Vitor, ele rouba a bola do Plata e depois perde a bola. E o Luiz Araújo sozinho, praticamente na marca do pênalti. Isso foi logo no início do segundo tempo. O João Vitor era pra ter zerado essa bola. Mas essa jogada foi bizarra do João também. Era pra ele ter zerado essa bola. Era pra ele ter zerado. E assim, gente, aqui o Luiz Araújo tem um erro técnico, coisa que ele dificilmente faz. Verdade. Jogador extremamente qualificado e que poderia ter saído o gol do Flamengo logo no início do primeiro tempo. E ele isola essa bola de uma maneira que a gente jamais vai esperar do Luiz Araújo. Ele tá em equilíbrio, ele tá sozinho, ele tá de frente pro gol. Numa bola que tem uma reta apenas. E ele. E acontece, pegou embaixo da bola, acontece nas melhores famílias, Exato. tá aí. Isso aí é a oração do Lucas Pedrosa. Na hora ele tava lá, aí eu falei. Eu agradeci bastante. Muito bem, porque isso aí, difícil o Luiz Araújo perder essa chance. É isso aí, torcedor vascaíno. Ficamos por aqui com o giro de notícias do Vascão da Gama. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para receber os nossos conteúdos aqui do canal Eterno Vasco Oficial, buscando sempre trazer as últimas informações do Vascão da Gama atualizadas para você, torcedor vascaíno.